Vamos pensar. O presidente Michel Temer tem uma vantagem. Segundo os critérios adotados pelos institutos de pesquisa, eu não os estou contestando necessariamente, não há mais espaço para queda de prestígio. Né? Acabou. Bateu no chão ali, acabou. Acabou, não dá mais. Não há mais espaço. E aí, meu filho, quando você entenda, quando você não tem alternativa, você também tem a solução. Acabou a dúvida. Não tem remédio, remediado está. Pode não ser boa, mas dúvida não tem mais. Né? Você não está ali entre uma coisa e outra. Né? Então, bateu no fundo. Só pode crescer. Isso é uma boa notícia? Desde que haja elementos para isso. Eu não acredito num novo surto de linchamento, tendo como guias patriotas do quilate de Joesley Batista e Lúcio Funaro. Acho que não tem mais, né? Acho que não tem mais. Acho que cansaram. Não é isso? Agora, sei lá, tem, por exemplo, o escândalo da FIFA. Tem outras coisas, né, que vão aparecer. Né, que podem crescer, inclusive. Vencida a etapa da segunda denúncia, Temer gravou um pronunciamento aparentemente simplório. Eu comentei aqui. Deu relevo ao óbvio. Para a sua gestão, a reforma da Previdência é irrelevante. O que tiver de vir em 2018 na economia virá porque já veio. Olha, eu sou cheio de fazer as frases. Virá porque já veio. Virá porque já veio. Por que eu falo isso? Porque a economia você não faz assim, vou investir hoje, o mês que vem nós já vamos crescer 5%. Não. Você compra a máquina. Por que é que você começa? Um dos indicadores de que a economia vai crescer no futuro é chamado aumento da compra de bens de capital, de máquinas. Porque eu estou comprando, encomendando a máquina, que eu antevi que o mercado vai aquecer, então compra a máquina, vai ter o tempo para a máquina chegar a 6, 7 meses. E, portanto, bens de capital começam a se mexer nos países em que há previsibilidade antes, né? Então você pega esse índice, ele é um índice antecedente de um crescimento que virá. Né? O crescimento do ano que vem, os dados já estão feitos, as escolhas foram feitas este ano. Reforma da Previdência interfere em nada. Pode interferir um pouquinho no câmbio, no máximo isso. Mas nada de relevante também. Né? Então, para o presidente Temer, já era, tá ótimo. Tá bom? O ano que vem vai crescer mais de 3%. O presidente foi suave na sua fala. Se a sociedade não quiser a reforma, então não se faça, embora ele pessoalmente vá nela insistir. Analistas viram um tiro no pé, besteira. Os mercados se moveram rapidamente para baixo e anteciparam o desaire do período pós-Temer. Né? Opa! Ih! Os mercados já reagiram. Quer dizer, não vai ter reforma, o mercado já... Quer dizer que quando não tiver mesmo, se não tiver mesmo, aí é... Vai lá! Se não se fizer nem a tal reforma mitigada, e tem de ser nessa gestão, as consequências começarão a ser sentidas já em meados de 2019. Em 2020, estaremos atados à mediocridade pastosa de um Estado condenado a gastar mais do que arrecada. E o presidente conseguiu pôr de novo a reforma na agenda. Ainda que Rodrigo Maia, um Édipo com um pai chamado César, não ajude muito. Você imagina você ter complexo de Édipo e seu pai ainda chamar César? Aí é uma pilha de problema. Hein? Superar um César? Nesses meses em que o MPE, porque o nome carrega ali, né? Até porque vem de Kaiser, vem de rei, né? Quer dizer, não é isso? Vocês se lembram do Planeta dos Macacos? Você acredita que eu não assisti Planeta dos Macacos? Como é que chamava o macaquinho que nasceu, ficou escondidinho, que depois faz a revolta dos macacos? Eu não tenho a sua memória, Reinaldo. César. Eu sabia pelo óbvio. Vai que, né? Pelo andamento. Pelo andamento do raciocínio, mas eu... Pelo andamento. Pelo andamento do raciocínio. Ai. Como é que chamava? João, né? Nada a ver. Como chamava? Pedro? Nesses meses em que o MPF apelou a um espantoso estoque de ilegalidades para derrubar Temer, e a ação, obviamente, empurrou o governo para as cordas, então, atenção, agora aqui é que a coluna começa a ficar mais gostosa. Nesses meses, Maiara Bastianello, era de se esperar então que os protagonistas da vida pública brasileira ocupassem o ringue com propostas, se não novas, viáveis ao menos. Então vamos lá, Temer acuado,
Ah, vai cair, vai cair. Aquela moça que tem um olhar perturbado, ficava anunciando que ele ia cair todo dia, anunciou até a morte do Temer, né? Assim, com aquele, eu tenho medo daquele olhar, que ele me trague como os olhos de Capitu. É? Lembra dos olhos da Capitu? De Dom Casmurro? É, tem essa frase boa lá, Dom Casmurro. O É da Coisa. Cultura. O Bentinho vai ao velório do amigo dele, Escobar, e ele cisma que a Capitu transou com o Escobar, né? E ele vai ao velório do Escobar, que morreu afogado, e aí ele disse, ele chama, ele fica prestando atenção ao olhar da mulher dele, olhando o cadáver, e ele fala os olhos de ressaca, Olhos de né? ressaca. Ele diz assim, aspas, como se quisesse tragar o morto da manhã, que era o Escobar, né? Então, né? Fica olhando as coisas e tá. Né? Olha aqui. Nesses meses em que, então, o presidente ficou acuadinho, coitado, né? A gente esperou acontecer coisas. Quem são os líderes? Quem são os líderes? Eles apareceram? Ah, vamos ver os líderes que apareceram, né? Aqueles que são candidatos a substituir o atual mandatário tiveram a chance de mobilizar os brasileiros com suas ideias virtuosas. Bem, um governo com uma aprovação abaixo de 2 dígitos certamente haveria de engendrar contraditórios luminosos. Governo que tá ali nas cordas. Então agora vem as ideias. E o que você viu? Maia, vamos pegar os líderes. Maia deu piti porque julgava que eles estavam roubando parlamentares egressos do PSB. Certo? Esse foi o grande destaque do Maia. Era a sua pauta. O PSDB, em processo de desconstituição, começou a arrumar as malas para deixar o governo. Em São Paulo, seus convencionais gritaram fora Aécio. De sorte que seu presidenciável, Geraldo Alckmin, dá partida à postulação com seus entusiastas a chutar tanto o PMDB, que querem sair do governo, como o braço mineiro do próprio partido. Vai ver que isso é inteligente demais para mim. Aqui no Palácio dos Bandeirantes descobriram, e a turma do Alckmin descobriu, um modo único de fazer política. É um modo único de fazer política, que é dispensar aliado, chuta um aliado, né, do outro partido e descarta um pedaço do seu próprio partido também. Diz, não, esse eu não quero. E agora vou disputar a presidência. Vai ver que é tão exótico que até dá certo. O Ciro Gomes também se posicionou. O Ciro Gomes falou mal dos juros, que é uma coisa que ele nunca faz, né? Falar mal de juros. Faz 30 anos que ele está falando mal de juros. Ele insultou os adversários, que é outra coisa que ele também não costuma fazer. E uma outra coisa inédita, que nunca faz o Ciro, que é falar mal da Folha de São Paulo. Que ele também não faz. Ele tem alguma coisa com a Folha, algum trauma de infância, não sei. Né? Assim, ele não gosta da Folha. Qualquer jornal pode falar o diabo dele. Se a Folha falar assim, Ciro é lindo, ele vai falar, não me chame de lindo, porque não pense, não me confunda. Tá. Né, Ciro Gomes? Né? Com aquela coisa cheia de testosterona. Assim, Marina fez outro trocadilho nesse período. Ela fez outro trocadilho de apelo telúrico nativista metafísico, né? Geralmente com um colar, que ela faz aquele colar com aquelas coisas de coco, né? Um colar assim, um colar que colar de especialista da Ampox, da Associação Nacional de Pós-Graduação. Aquelas senhoras com aqueles colares nativistas, assim. Elas citam marcas com colares de coco. É verdade. Então ela fez um apelo terrorista e propôs algo. Isso aqui, quando eu li, até hoje, valeu bem, eu me pego perdido, né? Eu vou inventar uma palavra, em mim mesmado, porque tem o em si mesmado. Sim. Em mim mesmado, pensando no que terá querido dizer Marina nessa hora, Coutinho. Ela disse, se necessário,
um intervalo político entre a profunda crise atual e a instauração de um país republicano de fato. Tem que ter um intervalo político. E esse intervalo político, ela deu o nome de transição legitimada. Então eu fiquei pensando em 204 milhões de brasileiros reféns de um lapso temporal em que o tempo está congelado, como no dia da marmota, esperando sei lá o quê. Porque se estamos parados, como é que você vai chegar a outro ponto? Entendeu, Marina? Eu não entendi nada, mas eu quero tomar esse remédio, que deve ser bom. Quero trocar de remédio. É que nem diz aquele ditado. Água dura quanto bole, quanto mexe, até que é nós. Exatamente. Entendeu? Então é isso, né? O Bolsonaro prometeu caçar pervertidos nesse tempo, facilitar porte de armas para todo mundo e arrumar um economista que saiba o que é tripé macroeconômico e promover a independência do Banco Central. Eis aí, Maiara, um país ideal. É um país sem tarados com o BC independente. Acabou. E com arma pra todo mundo. E com arma pra todo mundo. Um país armado até os dentes com BC independente e sem tarado. Tá resolvido. São os líderes. Ah, e tem o Luciano Huck, que podia entrar aqui propondo, sei lá, juntar tudo isso num caldeirão. Hã? Que coisa. Eu estou enganado? Ou o Temer é a única liderança com uma agenda? Por incrível que pareça. Desse jeito, eu ainda vou lançá-lo candidato à presidência da República em 2018. Ué? Só ele tem agenda? Os outros não têm nada? A agenda do PSDB é sair do governo. Claro, gerar emprego, renda. Não, eu sei. É o bem da humanidade, todo mundo. O Bolsonaro tem proposta, tá? E tá claro, porte de arma, não sei o que e tal, estudar o que é tripé macroeconômico e caçar gay, curar gay também, caçar gay, curar gay, sei lá. Hã? O Ciro fica falando mal dos outros, né? A Marina, trocadilho. Bom, quem apresentou uma maldita ideia nesse período? Quem? Bom, aí eu posso dizer, teve um que apresentou corte de gastos, que pegou a inflação de 10% e levou para 2,5%. Que mudou o marco do pré-sal, que reformulou todo o setor elétrico, que repôs a economia na rota do crescimento, já gerou mais de 1 milhão de empregos este ano, que vai pôr a economia crescendo a 3% ano que vem, que equacionou o buraco do BNDES. Os partidos de oposição, o PT eu sei que vai bater, fez a reforma trabalhista. O PT eu sei que vai bater em tudo isso. O PSDB vai também bater nisso? Então, ninguém tem agenda? A não ser o presidente? E ainda enfrentando 2 denúncias? Então, meus queridos, depois o resto aqui eu falo do Ricardo Lewandowski, mas aí eu vou falar do Ricardo Lewandowski, outra coisa que uma notinha que eu fiz a folha no pé da coluna. Então, meus queridos, é o seguinte, né? Por enquanto, o Brasil é um deserto de ideias no que concerne aos pretendentes à presidência da República, e aquele que está atuando efetivamente tem a avaliação que tem em razão de pressões que são de natureza política. Agora, será uma tolice imaginar... Nós temos aqui uma retranca sobre os programas do PMDB, né? Tínhamos ontem. Tá. Eu vou falar então aqui. Seria uma tolice imaginar que este partido, o PMDB, vá ser caudatário de outros na eleição de 2018. Eu vi os 11 filminhos do PMDB, dessa propaganda que está no ar. Hoje escrevi a respeito. E o partido que está ali é um partido que vai ter candidato e é um partido que vai defender o legado do presidente Temer, gostem ou não. É isso aí.
Hashtag pronto falei.